pessoal, e aí, tudo bem? Cheguei aqui hoje na Alemanha, no sul da Alemanha, cidade de Munique, capital da Baviera, né? Lugar de cerveja boa, cidade da Oktoberfest, que acontece aquela tradicional festa alemã, e também de futebol bom, né? Que é um dos melhores times de futebol do mundo, né? De todos os tempos é daqui, né? O Bayern de Munique, campeão 7 vezes da Liga dos Campeões da Europa. Timaço daqui, futebol e cerveja, parece até um pouco Brasil, né? Bom, mas esse lugar aqui também tem muita história. Tô gravando aqui numa praça no centro de Munique. Construções clássicas nessa praça, são 3 prédios. E essa praça aqui também tem muita história, a cidade de Munique tem muita história, principalmente envolvendo a história recente do território alemão, né, do século XX. É uma parte triste da história alemã, né, que é ali o período do entreguerras, da ascensão do regime nazista, infelizmente, né, a Alemanha que passou por esse período. Tentar entender por que essa cidade aqui ela é tão importante na história, né, tão importante nesse período histórico. Peraí que o microfone caiu. Bom, pessoal, para entender a situação da Alemanha durante o período entre guerras, a gente tem que voltar lá na Primeira Guerra Mundial, né? A Alemanha foi a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial. Fez a aliança lá com o Império Austro-Húngaro, a Itália trocou de lado no meio da guerra, a Alemanha foi considerada a grande culpada da Primeira Guerra Mundial e a grande derrotada. Perdeu territórios, perdeu um tanto de coisa. No final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha deixou também de ser um império. O Império Alemão se desmantelou e a Alemanha se tornou uma república conhecida como República de Weimar, né? Então a Alemanha estava se reestruturando após a Primeira Guerra Mundial. O que acontece é o seguinte, como ela foi derrotada, como ela perdeu muita coisa na guerra, a Alemanha estava extremamente arrasada, tanto economicamente quanto socialmente. A Alemanha se encontrava numa situação miséria, alta inflação, né? A situação era uma situação extremamente delicada. E para piorar a situação, a Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, foi obrigada a assinar o chamado Tratado de Versalhes, que impunha ainda restrições muito grandes a esse país. Por exemplo, a Alemanha ficava proibida de ter exército. A Alemanha tinha que devolver as regiões conquistadas, principalmente a região da Alsácia e da Lorena, né, que foi conquistada, né, da França. A Alemanha ficava totalmente de mãos atadas após esse tratado, que foi visto pelos alemães como um tratado humilhante para esse país. Bom, nesse contexto vão surgir, né, no território alemão vários partidos políticos de várias ideologias diferentes, tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita. Por exemplo, a gente tem um partido que surge com inspiração comunista, com inspiração na União Soviética, né, na Rússia, que tinha acabado de passar pela Revolução Russa, né, surge e vai tentar atuar lá em Berlim. A grande nome desse partido, do levante comunista aqui na Alemanha, foi a Rosa Luxemburgo, que vai tentar lá em Berlim tomar o poder, né, na Alemanha, não vai conseguir, vai acabar sendo executada, né? Outro partido que surge, né, como um partido anticomunista é o partido nazista, que tem o Hitler como seu grande líder. O partido nazista era anticomunista, era a extrema-direita. Então, enquanto a gente tem aí o surgimento dessas duas frentes, né, são frentes que prometem, né, soluções milagrosas para tirar a Alemanha do buraco, né, mas cada uma com ali o seu estilo, né, com a sua proposta, uma diferente da outra. Bom, enquanto o Partido Comunista tenta atuar lá na capital Berlim, os nazistas vão vir aqui para o sul, exatamente na cidade de Munique, aí que entra a importância dessa cidade aqui. As primeiras reuniões desse partido acontecem aqui, na cidade. Eles escolhem uma cervejaria para fazer essa reunião, para discutir as ideias, né, desse partido, exatamente por ser um lugar muito seguro. Aqui tem muitas cervejarias bastante antigas, do século XVIII, XIX, né, e ali era o lugar mais seguro que eles podiam se reunir. O grande plano, né, dos líderes
nazistas nesse momento, principalmente do Hitler, era tentar tomar o governo da Baviera, tentar dar um golpe no governador da Baviera para depois isso transferir para o país inteiro e eles conseguirem chegar ao comando do país. Eles utilizavam muito aquele exemplo do Mussolini na Itália. O Mussolini que fez a marcha sobre Roma e conseguiu convencer o rei italiano Vittorio Emanuele a convidá-lo a participar do governo e a partir daí implantar sua doutrina fascista. Eles se inspiravam nesse caso da Itália, no que aconteceu lá. Eles achavam que eles iam conseguir fazer acontecer aqui também. A questão toda era o seguinte, que nesse momento o povo alemão e a classe média alemã, eles ainda não apoiavam nenhum desses dois partidos, exatamente porque, apesar da Alemanha estar totalmente destruída, apesar de ter uma grande inflação, apesar de ter uma grande onda de desemprego, a República de Weimar conseguia aos poucos reconstruir a passos lentos a Alemanha, porque ela recebia uma ajuda internacional principalmente dos Estados Unidos, que viviam em prosperidade econômica e mandava dinheiro aqui para eles tentarem se reconstruir da guerra. Então, esses dois partidos, essas soluções milagrosas ainda não tinham o apoio popular necessário e eles não conseguiram um grande número de seguidores. Mesmo assim, os grandes nazistas não desistiram dessa ideia, né? E programaram um golpe de Estado exatamente aqui na cidade de Munique. Esse golpe é liderado pelo próprio Hitler e é conhecido como Putsch de Munique, ou Putsch, que significa em alemão golpe, ou Putsch da cervejaria, porque exatamente nessa cervejaria onde eles se reuniam, eles saem em marcha para tentar tomar o governo da Baviera e tentar se proclamar como os grandes líderes da Baviera e, consequentemente, mais tarde, conseguir dominar totalmente o país, a Alemanha por inteiro. Bom, o que acontece é que o governador da Baviera já estava preparado, os nazistas não tinham muitos seguidores e o Putsch de Munique, o golpe, é um fracasso. A polícia de Munique consegue evitar o golpe de Estado, muitos seguidores nazistas são mortos nesse embate e os grandes líderes daquele momento vão acabar sendo presos, inclusive o grande pensador, o grande líder do partido nazista, o Adolf Hitler. Ele vai acabar sendo preso por tentativa de traição à Alemanha, e ele vai ser preso, julgado e condenado à prisão. Esse momento da história vai ser muito importante, muito interessante, para a ascensão do regime nazista, porque na prisão o Hitler vai acabar sendo condenado a 5 anos de prisão. Ele vai cumprir apenas 9 meses de pena, e depois vai ser solto. E ainda falam que aí no Brasil que o sistema prisional, a galera cumpre 1/3 e sai, aqui o cara não cumpriu nem 1/3, na época e conseguiu sair. Mas o interessante é o seguinte, ele vai utilizar esse tempo livre que ele vai ter na cadeia, na prisão, não devia ter muita coisa para fazer, e ele vai acabar escrevendo, aproveitando para escrever o seu livro, a grande propaganda do nazismo, onde conteria ali os princípios nazistas. O livro dele, que em português seria a tradução aí de Minha Luta, Mein Kampf em alemão, e coloca ali toda a doutrina nazista, a questão do racismo, da construção de uma grande Alemanha, a necessidade de um espaço vital, todo o plano que ele teria para quando ele conseguisse dominar esse país, ele colocaria isso em prática, toda a doutrina do ultranacionalismo, do militarismo, totalitarismo e a questão racista lá, da supremacia da raça ariana, que ele achava que o povo alemão descendia dessa raça e deveria ser superior e dominar todas as outras. E aí ele prega também a questão, o grande negativo aí do nazismo é a questão das perseguições aos ciganos, aos homossexuais, aos comunistas, e o grande, o mais famoso que foram perseguidos por esse regime são os judeus, porque tinha muito aqui na Alemanha. Eles vão acabar sendo culpados
pelo Hitler, pela situação de miséria que o povo alemão sofria naquele momento. Lembrando que muitos judeus eram donos de bancos, né, nesse momento aqui na Alemanha, né, durante o início do século XX. Por isso que ele vai utilizar esse argumento para culpá-los pela grave crise alemã. Bom, o que acontece é o seguinte, o cara fica na prisão, escreve esse livro, sai da prisão depois de 9 meses, a República ainda continua, só que aí ele vai ter um golpe de sorte. O livro dele vai vender muito, vai virar um best-seller, muita gente vai ler, essas ideias vão ser divulgadas, e aí o grande golpe de sorte do Hitler é quando chega lá no final da década de 20, lá em 1929, a gente tem a grande crise de 29, a crise que começa nos Estados Unidos e vai se espalhar por todo, né, a Europa também, por grande parte do mundo. A questão toda é o seguinte, como a gente falou, a República de Weimar conseguia fazer a Alemanha crescer exatamente por causa desse apoio americano, exatamente por causa desse dinheiro enviado pelos Estados Unidos. Como chegou a crise de 29, como os Estados Unidos também entrou em crise, infelizmente esse dinheiro vai parar de vir. O que vai acontecer com a Alemanha? Entra em crise novamente. A crise, né, o desemprego volta a surgir na Alemanha, a alta inflação. Tem uma imagem que representa muito essa inflação na Alemanha nesse período, que é uma foto que mostra crianças, né, fazendo pipas, né, com o dinheiro alemão, que era o marco alemão, né, cola uma nota na outra, faz uma pipa e começa a soltar pipa com dinheiro. Por quê? Porque não valia nada, era a mesma coisa de papel, né? Então a situação gravíssima. Nesse momento, quem que vai surgir lá como cara, como salvador da pátria, como cara que falou assim, eu avisei, só eu que tinha a solução para tirar a Alemanha do buraco, tá aqui meu livro, eu tenho aqui todo o meu plano para tirar a Alemanha do buraco, o grande nome nazista, Hitler. Ele vai surgir como, né, o cara que tem a estratégia definitiva para tirar o país da grave crise política. O partido nazista vai ganhar muitos seguidores, né? Eles vão participar de eleições e o partido nazista vai ganhar um grande número de cadeiras no Congresso alemão. O Hitler vai se candidatar, né, pelo partido nazista, vai perder, isso é muito importante, ele perde, ele fica em segundo, mas apesar da derrota, né, como os nazistas conseguiram um grande número de cadeiras no parlamento alemão, ele vai acabar sendo convidado pelo presidente eleito para ser ali o seu braço direito, né, para ser o que ele vai ser conhecido depois como chanceler da Alemanha. Só que o cara, ele tem uma voz mais alta do que o cara que foi eleito, né? E os nazistas utilizavam também de meios meio que sujos para convencer a população alemã. Por exemplo, os próprios nazistas colocam fogo na sede, né, nazista alemã, do partido nazista alemão, e coloca a culpa nos opositores, e com isso a população deixa de ficar do lado dos outros partidos e passam a acompanhar aquilo que os nazistas falam. Bom, com o passar do tempo, a doutrina nazista vai sendo imposta na Alemanha, aquilo que o Hitler colocou no livro dele acaba sendo colocado em prática, começa a ditadura nazista, ele consegue tirar a Alemanha da crise econômica, consegue também um grande apoio. A partir desse momento ele vai se preparando para conseguir o que ele chamava de espaço vital, conquistar territórios em volta da Alemanha e construir o seu chamado Terceiro Reich. Vai preparando a Alemanha para a guerra. E com isso também ele começa aquelas perseguições às minorias, aquelas que os nazistas acreditavam ser inferiores, né? Os judeus, os ciganos, né, vão sendo retirados de suas casas nas cidades alemãs e colocando nos chamados campos de concentração. É uma parte extremamente cruel da história mundial, da história da Segunda Guerra Mundial. Bom, essa praça aqui, né, como eu disse, ela é muito importante porque foi aqui vários discursos
do chanceler, né, do Führer, aconteceram. Né? Reunia-se aqui nessa praça milhares de pessoas para acompanhar os pronunciamentos do Hitler, né? Milhões de pessoas enfileiradas, organizadas, né, no estilo militar. Agora, para finalizar esse vídeo, né, sempre aquela dica cultural, né, aquele filminho, aquela série que você pode assistir, né, e dessa vez, se você ficou curioso aí, né, ficou pensante, né, como é que um cara com essas ideias tão loucas, né, ideias racistas, ideias, né, tão anti-humanitárias, né, conseguiu controlar um país inteiro. Primeiro a gente já viu que era um país que estava ali extremamente carente, né, precisando, e que vai acabar quando um cara chega com essas palavras, falando para esse país que ele é um país grande, um país que foi derrotado na guerra, muita gente vai apoiar, né? Mas para entender um pouco mais, se você ficou curioso, como é que esse cara conseguiu, né, como é que esse partido conseguiu controlar um país inteiro nessa loucura extrema que eles tiveram, que vai levar a milhões de mortes, a guerra, né, uma guerra duradoura, a maior guerra de todos os tempos, né, e não entendeu muito bem aí como é que ele consegue fazer isso. É um questionamento que muita gente faz, e tem um filme que tenta retratar exatamente isso. O filme conta a história de um professor que vai dar aula, né, na sua sala lá sobre fascismo, nazismo, e os alunos começam a questioná-lo, né, como é que o cara conseguiu fazer isso, né? Isso é impossível, todo mundo é inteligente, não vai seguir isso, e o professor acaba tendo a ideia de demonstrar para eles na prática como é que isso é extremamente possível. E ele tenta colocá-los, os alunos, sem os alunos saberem, na doutrina que seria uma doutrina fascista, né? Ele tenta fazer essa experiência e aí vocês têm que assistir o filme para saber o que acontece, se o resultado final, como é que vai ser o resultado final, se dá certo ou não. Esse filme chama-se A Onda, né? Tem uma versão mais antiga, né, que passava na época na sessão da tarde, né, uma versão da década de 70, 80, né, que vocês podem procurar, mas tem uma versão mais recente, que eu particularmente gosto muito, ficou bem bacana a filmagem, é um filme alemão, né, e dá para perceber toda a angústia desse professor em tentar ensinar, em tentar convencer, e o resultado final que é extremamente surpreendente, né, para a gente pensar um pouquinho. Bom, galera, é isso aí, espero que vocês gostem desse vídeo. É um assunto que todo mundo tem muito interesse, né, que é geralmente quando tem um livro, quando tem uma revista que tem lá a suástica nazista, vende muito, porque o pessoal tem muito interesse nesse tema de Segunda Guerra. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco mais sobre a ascensão desse partido aqui e como é que essa cidade aqui foi importante nesse processo.